Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Talk Show da Graça. Hoje iremos falar de Arthur Schopenhauer. Portanto, este filósofo alemão nasceu em Danzig em fevereiro de 1788. Nasceu em Frankfurt, nasceu em Danzig e iria falecer em Frankfurt em setembro de 1800. Portanto, é um filósofo, evidentemente, do século XIX. E é mais conhecido pela sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, que foi publicado em 1818, em que ele caracteriza o mundo fenomenal como o produto de uma cega, insaciável e maligna vontade metafísica. A partir do idealismo transcendental de Immanuel Kant, Schopenhauer desenvolveu um sistema metafísico ateu e ético que tem sido descrito como uma manifestação exemplar de pessimismo filosófico. Schopenhauer foi o filósofo que introduziu o pensamento indiano e alguns dos seus conceitos budistas na metafísica alemã. Foi fortemente influenciado pela leitura das Upanishads, que foram traduzidas pela primeira vez para o latim por Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron no início do século XIX. Schopenhauer acreditava no amor como meta na vida, mas não acreditava que ele tivesse algo a ver com a felicidade. Era apenas a vontade cega e irracional que todos os seres têm de se reproduzirem, dando assim continuidade à vida e, por conseguinte, ao sofrimento. A sensação de felicidade que o amor traz é apenas o interrompimento temporário do querer, a fuga de uma dor imposta pela vontade. Para Schopenhauer, somente o sofrimento é positivo, pois se faz sentir facilidade, enquanto que aquilo o qual chamamos felicidade é negativo, pois é a mera interrupção momentânea da dor ou tédio, sendo estes últimos a condição inerente à existência. Considerava esse impulso de reprodução, esse gênio da espécie, tão forte como o medo da morte. Daí que muitos amantes arriscam a vida e a perdem, obedecendo a este desejo. Apesar de ser, nos tempos contemporâneos, mais conhecido pela sua obra magna O Mundo como Vontade e Representação, foi apenas com a publicação de Parerga e Paralipomena, no final de 1851, que ficou amplamente conhecido e famoso, mesmo ainda em vida. Nesta obra, o filósofo discorre sobre uma multitude de assuntos que vão desde temas relacionados ao ensino universitário, à escrita, à sociedade em que vive, revê conceitos que outrora defendia e providencia inúmeros conselhos aos leitores sobre como levar uma vida o mais isente de sofrimento possível. Quanto às suas ideias, consistem em uma coletânea de pensamentos ditos pessimistas que dizem respeito à vida humana. Segundo o filósofo, esta é regida pela vontade. E sendo a vontade uma espécie de Deus presente em todos os humanos, sem exceção, a qual necessita de sobreviver valendo-se do desejo sexual para se reproduzir e multiplicar, e devido ao desejo de sempre querer mais, a vontade acaba levando ao sofrimento humano, pois o homem nunca será satisfeito com uma única coisa. Ainda, uma vez que a vontade é tida como a coisa em si, essência do ser humano, e em todo o facto de o homem ser, do ponto de vista cósmico, não mais que um tipo de ser em meio a vários outros tipos de seres, Schopenhauer, valendo-se de uma razão analógica, sente-se autorizado a estender essa substância primordial, a vontade, a todos os demais seres, concebendo-a assim como essência
não só do homem, mas do mundo. Schopenhauer procura uma forma de libertação dessa vontade se baseando em escritos budistas e na filosofia oriental, que diz que a única forma de se libertar da vontade é a total renúncia de todos os desejos, a qual resulta no nirvana. Vale a pena acrescentar que Schopenhauer também identifica esse mecanismo da libertação da vontade no cristianismo genuíno. De todo modo, a sabedoria religiosa que tem por referência é o budismo. Portanto, ele interessou-se pelo hinduísmo e pelo budismo. O ponto de partida do pensamento de Schopenhauer encontra-se na filosofia kantiana. Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e faleceu em 1804, estabeleceu a distinção entre os fenómenos e a coisa em si, que chamou noumenon, isto é, entre o que nos aparece e o que existiria em si mesmo. A coisa em si, noumenon, não poderia, segundo Kant, ser objeto de conhecimento científico, como até então pretendera a metafísica clássica. A ciência restringir-se-ia assim ao mundo dos fenómenos e seria constituída pelas formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo e pelas categorias do entendimento, a exemplo da categoria da causalidade. Dessas distinções, Schopenhauer concluiu que o mundo não seria mais do que representações, entendidas por ele, num primeiro momento, como sínteses entre subjetivo e objetivo, entre a realidade exterior e a consciência humana, como afirma em O Mundo como Vontade e Representação. Por mais maciço e imenso que seja este mundo, a sua existência depende em qualquer momento apenas de um fio único e delgadíssimo, a consciência em que aparece. Em outra passagem de sua principal obra, Schopenhauer deixa mais clara essa ideia. O mundo como representação, isto é, unicamente do ponto de vista de que o consideramos aqui, tem duas metades essenciais, necessárias, inseparáveis. Uma é objeto, suas formas são o espaço e o tempo, donde a pluralidade. A outra metade é o sujeito. Não se encontra colocada no tempo e no espaço, porque existe inteira e indivisa em todo ser que percebe. Daí resulta que um só desses seres junta ao objeto completa o mundo como representação tão perfeitamente quanto todos os milhões de seres semelhantes que existem. Mas também, se esse ser desaparece, o mundo como representação não mais existe. Não se pode dizer que essas ideias expressem exatamente o pensamento kantiano. Mas seja como for, Schopenhauer chegou a essas conclusões partindo do mestre que tanto admirava, bem como frisa-se da constatação dessas mesmas verdades na filosofia platónica e na dos Vedas, embora expressas de maneira alegórica e intuitiva, portanto não de modo conceitual e racional kantiano. De facto, Schopenhauer louva Kant precisamente por haver demonstrado de maneira clara e racional, de uma vez por todas, essas verdades antigas, até então poeticamente manifestadas. Schopenhauer, contudo, separa-se explicitamente de Kant em um ponto essencial e, a partir daí, constrói uma filosofia original. Para Kant, a coisa em si é inacessível ao conhecimento humano, pois encontra-se além dos limites das estruturas do próprio ato cognitivo, entendido como síntese dos dados da intuição sensível. Síntese essa, realizada pelas categorias a priori do entendimento, Schopenhauer, ao contrário, pretendeu abordar a própria coisa em si. Essa coisa em si, raiz metafísica de toda a realidade, seria a vontade.
Segundo o autor de O Mundo como Vontade e Representação, a experiência interna do indivíduo assegura-lhe mais do que o simples facto de ele ser um objeto, entre outros. A experiência interna também revela ao indivíduo que ele é um ser que se move a si mesmo, um ser ativo, cujo comportamento manifesto expressa diretamente a sua vontade. Essa consciência interior que cada um possui de si mesmo, como vontade, seria primitiva e irredutível. A vontade revelar-se-ia imediatamente a todas as pessoas como o em si e a percepção que as pessoas têm de si mesmas. Como vontades, seria distinta da percepção que as mesmas têm como corpo através da percepção externa, mediada pelo princípio da razão. Mas isso não significa que Schopenhauer tinha esposado a tese de que as ações corporais e as ações da vontade constituem duas séries de factos entendidas, as primeiras como causadoras das segundas. Para Schopenhauer, o corpo humano é apenas objetivação da vontade, tal como aparece sob as condições da percepção externa mediada pelo aludido princípio de razão. Em outros termos, o que se quer e o que se faz são uma e a mesma coisa, vistos, porém, de perspectivas diferentes. Portanto, segundo ele, o corpo humano é apenas uma objetivação da vontade. Da mesma forma como nos homens a vontade seria o princípio fundamental da natureza, para Schopenhauer, na queda de uma pedra, no crescimento de uma planta ou no puro comportamento instintivo de um animal, afirmam-se tendências, em cuja objetivação se constituem os corpos. Essas diversas tendências não passariam de disfarces sob os quais se oculta uma vontade única, superior, de caráter metafísico, mas entenda-se metafísica, não no sentido clássico de conhecimento respeitante algo além e fora da experiência, mas sim do que há de mais primitivo e de íntimo no mundo experienciável, e presente igualmente na planta que nasce e cresce e nas complexas ações humanas. Essa vontade, para Schopenhauer, é independente da representação e, portanto, não se submete às leis da razão. Ao contrário de Hegel, para quem o real é racional, a filosofia de Schopenhauer sustenta que o real é em si mesmo cego e irracional. Enquanto vontade, as formas racionais da consciência não passariam de ilusórias aparências e essência de todas as coisas seria alheia à razão. A consciência é a mera superfície de nossa mente, da qual, como da terra, não conhecemos o interior, mas apenas a crosta. Portanto, para ele, a consciência era a mera superfície da nossa mente. O inconsciente representa, assim, papel fundamental na filosofia de Schopenhauer. Sob esse aspecto, o autor de O Mundo como Vontade e Representação antecipou-se a alguns dos conceitos mais importantes da psicanálise fundada por Sigmund Freud, que nasceu em 1856 e faleceu em 1939. O próprio Freud reconheceu a importância das ideias de Schopenhauer. Em um dos seus escritos, afirma que certas considerações sobre a loucura encontradas no mundo como vontade e representação poderiam rigorosamente sobrepor-se à doutrina da repressão. Uma palavra ainda sobre o conceito de vontade. Este é concebido problematicamente por Schopenhauer na medida em que reconhece tomar a vontade pelo fenómeno mais próximo da constituição da coisa em si, de modo que, a bem da verdade, Schopenhauer está consciente de que trabalha um tanto quanto metaforicamente com o conceito de vontade, já que, a rigor,
sabe que a vontade não é propriamente a coisa em si, mas como quer que seja, ela é o que há de mais semelhante e parecido no plano da consciência, insiste Schopenhauer, com a coisa em si. Portanto, a vontade é, no plano da consciência, o que há de mais semelhante e parecido com a coisa em si. No sistema de Schopenhauer, a vontade é a raiz metafísica do mundo e da conduta humana. Ao mesmo tempo, é a fonte de todos os sofrimentos. A sua filosofia é assim profundamente pessimista, pois a vontade é concebida em seu sistema como algo sem nenhuma meta ou finalidade, a teleológica, um querer irracional e inconsciente. Sendo um mal inerente à existência do homem, ela gera a dor, necessária e inevitavelmente, sendo aquilo que se conhece como felicidade, por conseguinte, apenas a interrupção temporária de um processo de infelicidade e somente a lembrança de um sofrimento passado criaria a ilusão de um bem presente. Para Schopenhauer, o prazer é um momento fugaz de ausência de dor e não existe satisfação durável. Portanto, o prazer é um momento fugaz de ausência de dor e, portanto, não existe satisfação durável. Todo prazer é ponto de partida de novas aspirações, sempre obstadas e sempre em luta por sua realização. Viver é sofrer. Nesse sentido, verifica-se com seu pessimismo, ou como o seu pessimismo não é gratuito, dado que suportado por uma antropologia metafísica realista de fundo. E, portanto, não é gratuito, porque esse pessimismo é suportado por uma antropologia metafísica realista de fundo, apresentando-se deste modo como apanágio e característica natural desta, como preconizou Schopenhauer em O Mundo como Vontade e Representação. Ou seja, o maior grilhão do homem é acreditar que nunca esteve agrilhoado. Mas, apesar de todo o seu profundo realismo e pessimismo, a filosofia de Schopenhauer aponta algumas vias para a suspensão da dor. Num primeiro momento, o caminho para a supressão da dor encontra-se na contemplação artística. A contemplação desinteressada das ideias seria um ato, portanto, das circunstâncias e, portanto, de intuição artística e permitiria a contemplação da vontade em si mesma, o que, por sua vez, conduziria ao domínio da própria vontade. Na arte, a relação entre a vontade e a representação inverte-se. A inteligência passa a uma posição superior e assiste à história da sua própria vontade. Em outros termos, a inteligência deixa de ser atriz para ser espectadora. A atividade artística, escultura, pintura, poesia lírica, poesia trágica e, finalmente, pela música, revelaria as ideias eternas através de diversos graus, passando sucessivamente por esses mesmos graus citados. Arquitetura, escultura, pintura, poesia lírica, poesia trágica e música. Em Schopenhauer, pela primeira vez na história da filosofia, a música ocupa o primeiro lugar entre todas as artes, liberta de toda a referência específica aos diversos objetos da vontade. A música poderia exprimir a vontade em sua essência geral e indiferenciada, constituindo um meio capaz de propor a libertação do homem em face dos diferentes aspectos assumidos pela vontade.
E, segundo ele, no nada há salvação. A libertação proporcionada pela arte, segundo Schopenhauer, não é contudo total e completa. A arte significa apenas um distanciamento relativamente passageiro e não a supressão da vontade. Para que atinja a libertação, é necessário que o homem ascenda ao nível da conduta ascética, a qual representa uma etapa superior no processo de superação das dores do mundo. Com efeito, para Schopenhauer, a mais completa forma de salvação para o homem somente pode ser encontrada na renúncia quietista ao mundo e a todas as suas solicitações, na mortificação dos instintos, na autoanulação da vontade e na fuga para o nada. Portanto, estas seriam as formas mais completas de salvação para o homem. Portanto, que se encontram na renúncia quietista ao mundo e a todas as suas solicitações, na mortificação dos instintos, na autoanulação da vontade e na fuga para o nada. Trata-se, portanto, da mais completa forma de salvação para o homem. Desviemos um instante os olhos de nossa própria indigência e do nosso limitado horizonte. Levemo-los sobre esses homens que venceram o mundo, nos quais a vontade, atingindo a perfeita consciência de si, se reconheceu em tudo que existe e livremente renunciou a si mesma. Então, em vez desse tumulto de aspirações sem fim, em vez dessas passagens constantes do desejo ao medo, da alegria ao sofrimento, em vez dessas esperanças sempre inalcançadas e sempre renascentes que fazem da vida humana, enquanto animada pela vontade, um sonho interrompido, não perceberemos mais do que esta paz, mais preciosa que todos os tesouros da razão, a calma absoluta do espírito. Esta serenidade imperturbável, tal como Rafael e Correggio a pintaram nas figuras de seus santos e cujo brilho deve ser para nós a mais completa e verídica anunciação da Boa Nova. A vontade desapareceu, subsiste apenas o conhecimento. Relativamente à ética, primeiramente deve-se dizer que a ética para Schopenhauer é a ciência filosófica da vida moral e, precisamente enquanto saber de natureza científica ou filosófica, limita-se a dizer o que é, ou seja, a descrever o seu objeto. No caso, a realidade moral caracterizada pela ação desinteressada voltada a respeitar, justiça e a auxiliar, piedade, o próximo, entendendo-se por próximo não apenas o sujeito suscetível a sofrimento humano, mas também o sujeito suscetível a sofrimento não humano. A ética de Schopenhauer não está, contudo, presa à noção de dever, o que equivale a dizer que não estamos diante de uma ética prescritiva, tal qual, por exemplo, a ética kantiana. Schopenhauer rejeita as formas imperativas de filosofia que são, para ele, formas de coerção. E, dentre outras razões, isso é assaz importante, haja vista colocar Schopenhauer, se não numa posição ímpar, mas numa posição alternativa. A sua ética não se apoia em mandamentos, mas antes na noção de que a contemplação da verdade é o caminho de acesso ao bem. Não obstante reconhecer a necessidade de se traduzir e erigir as coordenadas morais espontâneas e naturais, emanadas da disposição compassiva, em princípios racionais, a fim de se estabelecer uma vida moral efetiva. Para Schopenhauer, o egoísmo que faz do homem o inimigo do homem advém da ilusão de vontades independentes que afirmam os seus ímpetos individuais.
A superação do egoísmo somente seria possível mediante o conhecimento da natureza única universal da vontade. Como consequência moral do desaparecimento da sua individualidade, o homem pode tornar-se bom. Ao espírito de luta contra os semelhantes segue-se o espírito de simpatia. Libertado da ilusão do egoísmo, o homem atinge o princípio que é o fundamento de toda a verdade moral. Não prejudiques pessoa alguma, só ser bom com todos. Princípio este em que se nota, na primeira parte, a virtude cardeal da justiça e, na segunda, a outra virtude cardeal, a piedade. Essa ética que descreve a moral como prática da justiça e da piedade, fundada na comiseração, reservada, relembre-se, à possibilidade de se fixar racionalmente em princípios no espírito do agente, segundo Schopenhauer, encontrou a sua mais acabada expressão nos Evangelhos, onde ama a teu próximo como a ti mesmo, constitui o princípio fundamental da conduta. Portanto, essa ética encontrou a sua mais acabada expressão nos Evangelhos, onde ama a teu próximo como a ti mesmo constitui o princípio fundamental da conduta. Quanto mais cumpre chamar a atenção para o facto de que, malgrado a experiência moral, colocar o indivíduo humano em grau de fruir daquela felicidade abnegativa, afinal o valor da ação moral reside justamente na vontade desinteressada, portanto na vontade não egoisticamente determinada e consequentemente aberta à contemplação. Schopenhauer não propõe a moralidade como via direta e necessária para a felicidade. Ante o facto de a moral constituir-se como tal, para o nosso filósofo, precisamente na medida em que não é expediente comprometido com a felicidade pessoal, aqui pouco importa se felicidade de satisfação ilusória ou felicidade de salvação autêntica. Outra advertência deve ser feita com relação à natureza da ascese do modo como posta por Schopenhauer, porquanto se ela tem em mira imediatamente a felicidade, mesmo que sob o termo bem-aventurança, não há que se falar em natureza moral da ascese, pois uma visa direta e imediatamente a proporcionar ao indivíduo a felicidade genuína, a ascese, e a outra, a moral, ao bem do próximo. E, portanto, estas são as bases fundamentais sobre a filosofia, o pensamento, a ética e todos os valores preconizados por Arthur Schopenhauer. E muito haveria mais para dizer, como conceitos de representação e relações com a vontade, e alguma coisa mais sobre a sua vida e a sua biografia, mas penso que os pontos fulcrais da sua filosofia e portanto, do que está circunscrito às suas obras foi aqui ensaiado e dito e fica efetivamente reproduzido. Também há teorias que ele tem sobre a mulher, mas, portanto, são temas que podemos aprofundar num outro programa. E por aqui ficamos hoje com algumas gotas de Schopenhauer para nos deliciarmos a ouvir repetidamente sempre que necessário. Então, até uma próxima live e que tudo corra bem convosco.